Já estamos de volta com o programa Consciência Próspera. E agora, no início desse nosso segundo bloco do programa Consciência Próspera, a gente vai chamar o bloco do nosso amigo Paulo Miranda sobre Minuto Finanças. Com o Paulo Miranda, Minuto Finanças. Olá, Samuel. Olá, amigo internauta. Hoje nós vamos falar sobre tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro, aliás, se a gente olhar, existe um provérbio antigo que já dizia tempo é dinheiro. Quem falava isso estava totalmente certo, E nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Tempo e dinheiro são coisas muito relacionadas entre si. Você, quando está com um problema financeiro, você precisa usar o tempo muito a seu favor. Por quê? Porque a demora para atacar esse problema de frente só vai piorar a situação. É percebível, Você sempre olha pessoas e situações acontecendo por aí de endividamentos crescentes. E se eu deixo hoje já está ruim, daqui a um mês vai estar pior, daqui a 6 meses muito pior. Ou seja, o fator tempo afeta as suas finanças de uma forma muito voraz. Por outro lado, se as suas finanças estão bem, tá certo? Usar o tempo a seu favor faz com que você consiga chegar mais longe em termos de horizonte ou conquistar seus objetivos em menos tempo. O que eu quero dizer é que tempo e dinheiro estão sempre muito ligados e a gente precisa usar isso sempre a nosso favor. Então, se a nossa situação está ruim, nós temos um ótimo motivo, um enorme motivo para atacar essa situação o mais cedo possível. Se a nossa situação está boa, nós precisamos aproveitar esse tempo de modo a conseguir conquistar os objetivos em um prazo mais curto ou então obter um objetivo maior, chegar mais longe, ok? Mas o que a gente tem que ter sempre em mente é use o tempo a seu favor. Quando a gente fala de quanto mais cedo melhor, veja só, uma pessoa que comece a pensar em aposentadoria aos 20 anos de idade, ela consegue construir um grande patrimônio que ela vai ter aos 40, 45, 50 anos. Pensar em se aposentar aos 60, começando a pensar no assunto aos 55, requer um esforço tremendo e normalmente você não vai conseguir atingir esse objetivo dentro do tempo previsto, ok? Mas quando você pega e começa a ter uma visão de longo prazo, ou seja, você deixa o tempo se capitalizar na forma de crescimento de patrimônio, você está fazendo com que esse fator tempo trabalhe a seu favor e não contra você. Então, tanto em termos de utilização dos seus recursos, quanto em termos de aprendizado, quanto mais cedo você conhecer esse assunto, quanto mais cedo você dominar essas coisas, maior vai ser a sua chance de sucesso. Se você quiser conhecer mais sobre os nossos treinamentos, acesse o nosso site www.mirandainavarro.com.br. Eu fico por aqui, um grande abraço, é com você, Samuel. Gratidão, Paulo, pelas informações preciosas, pelas dicas de sempre aqui no programa Consciência Próspera, sempre auxiliando a gente a lidar com essa energia, A energia do dinheiro, a energia das nossas finanças, a nossa forma de lidar com essa troca no nosso cotidiano. É sempre bom ouvi-lo e aprender um pouco desses conhecimentos que você tem trazido aqui no programa Consciência Próspera. Nesse nosso segundo bloco, a gente vai estar com um tema que é muito interessante. O tema é Magia da Luz e Prosperidade. Nos próximos minutos a gente vai estar aprendendo com um autor, com um escritor, com um professor, uma pessoa que há muitos anos, com 2 décadas já de experiências, lidando com essas energias, com essa magia da luz e da prosperidade. Eu recebo aqui no programa Consciência Próspera o nosso amigo Lúcio Moridi. Seja bem-vindo, Lúcio. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e eu agradeço essa oportunidade. E estou aí disponível para as perguntas. Muito bem. Se o pessoal quiser fazer em casa também. Via chat, pode mandar suas perguntas aqui via chat sobre esse processo da magia, da luz e da prosperidade. Recentemente, na verdade acho que foi essa semana foi lançado o livro Revelação da Luz e das Sombras. Revelação da Luz e das Sombras, em parceria com Luiz Gasparetto. Como é que foi o seu contato com o Luiz Gasparetto? Conta um pouco para a gente aqui. O meu contato foi com... Eu conheci ele através da rádio, na época Bandeirantes, e também tinha um programa Sexto Sentido. E
E uma vez eu vi o anúncio de uma palestra que ele ia dar no Maksud, em 88, sobre prosperidade, né? Olha que tema peculiar. Pois é. E aí foi uma época que eu estava carente mesmo, assim, de uma nova visão das coisas, porque eu fui católico, praticante, né? Mas a espiritualidade da gente cresce, evolui. Era bom para aquela época, mas tinha muitas questões que não tinham respostas. Sim. E naquele curso eu percebi que, nossa, que maravilha, tem muitas respostas aqui que eu estou precisando. Nunca mais larguei. Eu comecei a seguir essa filosofia dele, baseada na nova era, na espiritualidade independente, sim, na metafísica moderna, né? Me ganhou. Então fiquei com ele, estou com ele até hoje, trabalhando. Legal. Área. E nesse processo, nessa criação do livro Revelação da Luz e das Sombras, né? O que é que o incentivou a escrever em livro essa parceria com o Luiz Gasparetto? Sim, eu faço parte de um grupo de pesquisas que nós temos lá no Espaço de Consciência, Filhos da Luz. Ele deve ter, esse grupo começou, quem fundou foi o próprio Luiz, começou há uns 3 anos, mais ou menos. E toda a matéria eu fui compilando, fui guardando a matéria, né? Sim. Depois de 2 anos eu percebi, nossa, isso aqui dá um livro. Primeiro porque o assunto é inédito. As sombras, do jeito que é falada, do jeito que os espíritos estão passando para a gente, através do Gasparetto, não existe no planeta. Existe o modo, como o Osho vê a sombra, o Jung também, mas o Jung está na parte psicológica e o Osho também dá outro entendimento, diferente desse. Entendeu? Então eu percebi que toda essa matéria era inédita, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha lido nada a respeito. Falei, nossa, isso aqui dá um livro. Aí eu escrevi um livro, escrevi um protótipo de livro, e levei para o Luiz, ele imediatamente aprovou. Vamos trabalhar junto. Eu falei, aí, mesmo porque já era junto, porque quem passa essa matéria são os espíritos, através dele, que é o médium, né? Sim. Então eu falei, não é justo que eu seja o autor dessas ideias somente. Então eu propus para ele essa parceria, ele aceitou de imediato e começamos a trabalhar nisso. Foi uma beleza. Que maravilha. Uma revelação. Uma revelação dessas ideias da luz e da sombra. Da luz e da sombra. Vamos começar por um tema que está em duas partes do livro, que primeiro, dá licença um pouquinho. Sim. Só para diferenciar um pouquinho, luz e sombras. Luz é muito conhecido, não é inédito no planeta. Luz já é muito conhecido, é um tema que sempre existiu. É o conhecimento, a informação, essa é a parte luz, aquilo que você sabe, que você aprende nos cursos, que você aprende nas palestras. Isso é luz, conhecimento. Tá? Entendeu? E a parte sombra é a nossa parte do espírito responsável pela materialização. Isso é inédito no planeta. Então eu sempre digo, aquela pessoa que fala coisas lindas, maravilhosas, dá um espetáculo. Ele fala que é coisas que as pessoas ficam em êxtase. Mas a vida dele pode não estar correspondendo a esse conhecimento que ele tem. Porque a parte sombra dele é pouca, não está desenvolvida. As religiões, elas dão muita luz, mas elas não enfatizam a parte sombra. É muito fraco a parte sombra. Na parte sombra no sentido de aquilo que dá força é uma parte do espírito. É a parte do espírito responsável pela materialização, pela realização daquele conhecimento seu. Não adianta nada você ter uma enciclopédia na cabeça. Isso não serve para nada, a não ser que você seja professor. Mas aí você já está realizando o seu intento. Entendi. Você está passando para o outro. A sombra já está trabalhando. Aquele ótimo professor tem uma sombra maravilhosa, sabe? Mas se você conhecer tudo, ler 10 livros de prosperidade e não tiver trabalhado essa sombra, não adianta nada. Todo esse conhecimento vai para as ilusões. Não fica ancorada a sombra. E a parte responsável do espírito, que ancora o conhecimento, que vem da alma, sabedoria da alma, que é a parte luz,
Essa parte é a parte das sombras, não tem nada a ver com trevas. Trevas é ignorância, é caos, é dor. Esse livro não trata de trevas, ele só fala da diferença de sombra e trevas. E qual a diferença de sombra e trevas? Sombra é uma parte do espírito muito sábia. Muito, muito sábia. A sombra é a parte da matéria. A matéria, o material. A luz vem como molde. O conhecimento molda. Então a sombra é neutra, mas muito sábia, mas ela é neutra. Ela vai obedecer o que o seu eu consciente aprendeu através da luz. Entendeu? É o molde e a luz. Por exemplo, um marceneiro. Um marceneiro que queira fazer que queira fazer uma casa, não é um marceneiro, um pedreiro, sei lá. Ele quer construir uma casa. Ele tem o conhecimento todo dele. Todo aquele conhecimento, ele sabe de engenharia, está maravilhoso. Se ele não tiver o material suficiente, que é a cal, que é o cimento, que é a areia, ele vai fazer uma casa sem a sala, por exemplo. Sem a cozinha. Vai faltar sombra. Entendeu? Aí ele vai fazer uma belíssima sala, vai fazer um belíssimo banheiro, mas vai faltar um cômodo. Se for o contrário, ele tem muita matéria lá disponível e não tem conhecimento nenhum, vai ser uma casa torta. Entendeu? Vai ser uma casa com as paredes tortas. Então, tem sombra, mas não tem luz. Então, o equilíbrio das duas dá harmonia, dá realização. Da realização, sabe? E aí a gente entra numa pergunta, como tornar algo real, já que a gente fala de realização? Aqui nesse livro tem um processo de tornar algo real, tem um capítulo só para isso, entendeu? Então, tem todo um processo de você lidar com com as suas emoções por dentro, tem toda uma dinâmica para isso, sabe? Porque, na verdade, você está fazendo isso sempre. Você está tornando isso sempre de forma inconsciente. Quem está tornando real a sua vida é você. A sua realidade, quem faz é você. Mas essa realização, tornar algo real, dá para fazer de forma consciente. Por exemplo, eu tenho uma vontade, e como é que eu faço para tornar real essa minha vontade? Um serviço, um emprego, tal, ou escrever um livro. Esse livro aqui, para mim, surgiu dessa forma. Entendeu? Aí entra todo um processo assim, de conhecimento, de lucidez passiva, para desformar a coisa, uma lucidez passiva. Eu não vou explicar agora porque é muito demorado, é um capítulo só. Você vai usar a lucidez passiva, que é luz passiva, e depois que é para desformar o antigo, lavar, tirar, descristalizar. E depois tem a lucidez ativa. Aí você também fica naquela lucidez, mas você age sobre a coisa. É uma magia. É uma magia da luz. É uma magia da luz isso, sabe? Que também tem um capítulo aqui que fala da magia da luz. Tem isso. Muito interessante. E uma das coisas que é legal a gente também está falando aqui no programa é sobre os 4 eus. Pode falar um pouquinho dos 4 eus? Na verdade, nós somos espírito. O espírito trabalhando aqui nesse corpo. No corpo de você. O que manda é o espírito. Não tem jeito. Né? A espiritualidade é inata no ser humano. A gente sempre existiu e sempre vai existir. Como eu também falo aqui no livro. A gente é eterno para trás, eterno para frente. Então, na estrutura do espírito, para a gente compreender melhor, para trabalhar mais com essas coisas, às vezes é bom dividir, sabe? Você divide, você fica mais, você aprende mais. A função de cada um, isso torna mais prático, mais ágil o processo. Então esse espírito ele se divide em 4 eus. O eu consciente, esse eu nosso aqui. Nossa, que pensa, que trabalha com a periferia, que trabalha com a personalidade do dia a dia para lidar com as pessoas. Tem o eu consciente. Tem o eu alma, que é o eu luz, que é a parte luz do livro. Sim. Ele que dá os sensos, senso de realidade, senso de beleza, senso de ordem, senso de matemática, tudo tem um senso. Quem dá o senso, que eu falei aqui, que dá a forma, é a luz. É o nosso eu alma, eu luz. Tá? Agora tem o eu sombra, que é a parte que molda essa luz, que pega esse molde e faz aquela forma, e bota em prática, coloca na realidade, realiza, torna concreto humano,
torna sensível, entendeu? O responsável é o eu sombra. Sim. E o eu superior. O eu superior é Deus direto na gente. Sabe naqueles momentos que você está com você, no profundo, então o eu superior são aquelas camadas profundas, você está diretamente ligado com o Espírito Uno, então vem aquelas inspirações maravilhosas, sabe? Vem aquele lance de gênio, a genialidade, porque o eu superior é pura genialidade, é sabedoria infinita, sabe? É a nossa ligação, tudo é ligação com Deus, mas a parte mais maior nossa, é como se fosse um triângulo invertido. Sabe? Um triângulo invertido, uma pirâmide invertida. Você coloca o vértice da pirâmide aqui, lá no vértice está o eu consciente. Sim. Mais acima está o eu alma. O eu sombra também do lado. O eu alma e o eu sombra, elas estão mais ou menos do lado. E lá em cima, no topo, só que não no topo da pirâmide, mas no topo do pedestal que está invertida. Como é mais amplo, lá no topo está o eu superior. Então, mas como que ele vai fluir para a sua realidade, através daquele vértice? Através do trabalho disciplinar com o eu consciente, o mental. E aí eu vou entrando com uma questão que até tem abordado também aqui no livro, que é qual é o lado bom de nós utilizarmos, por exemplo, a fantasia? Qual é o lado bom, o lado bom da fantasia? Fantasia. Sim, vamos falar primeiro do lado ruim da fantasia. Então, o lado ruim da fantasia é aquele sonho que você tem, aquela pessoa que sonha, vive sonhando na ilusão, vive na ilusão, sabe? E acredita naquilo. E aquilo vira desilusão. Entendeu? Agora, o lado bom da fantasia são esses exercícios que você faz de, por exemplo, você se ver rico. Para se ver rico. Você não está fantasiando. Você está falando uma verdade, porque todo mundo, por direito divino, na essência, no plano divino, todo mundo é próspero. Só que ele não é, porque as fantasias, as ilusões da cabeça não deixam fluir aquilo. As crenças não deixam fluir. Porque o verdadeiro é que você é próspero. Entendeu? Para usar uma fantasia de forma prática, que seja útil, você se imagina, por exemplo, saudável. Você tem a dor. Porque a dor, gente, é uma ilusão. Dor, doença, tudo é ilusão. Tudo que provoca falta e dor é ilusão. Mas eu sinto a dor. Você sente porque você acredita e torna ilusão. A dor é passageira. Toda dor é passageira. Se é passageira, é uma ilusão. Porque o verdadeiro sempre permanece. Ou aqui nessa vida, ou no astral, em qualquer lugar, um dia a dor vai passar. Se é passageira, é uma ilusão, é o caos. É a parte invertida do processo. O caos, entendeu? É o caos, onde tem dor, trevas, tem dor. Tem ignorância, tem dor. Então, essa parte que traz dor é porque você está ignorante naquele assunto. Você botou luz naquele assunto, aquilo não vai doer mais, aquilo torna lúcido. Onde tem luz não tem dor, onde tem ignorância tem dor. Você vê quanta ignorância tem numa guerra, quanta ignorância tem nos relacionamentos familiares, no sexo, tem muita dor, sabe? Entendeu? A parte boa da fantasia é você se imaginar, agir como aquilo e acreditar, não, em alma eu sou aquilo. E agir. E é uma coisa que eu determino, de livre e espontânea vontade, não é uma coisa imposta de fora, não é uma coisa obrigatória. Eu faço aquilo de livre e espontânea vontade. Sabe? E aí vem da nossa Constituição como consciência mesmo, ter também a questão do bom senso, né? O bom senso é a alma. A alma é a dona dos sensos, que é a luz, parte luz. O que é o bom senso? É que também varia de muitas pessoas de pessoa para pessoa. O bom senso para uma pessoa, ignorante não no jeito assim de burrice, tal, gente. Ignorante por não saber. É até um bom senso tal. Para ela vai funcionar daquele jeito. O bom senso dela. Mas está seguindo a alma dela. Ela vai se dar bem. E uma pessoa que está assim, super já avançada nesse estudo da espiritualidade, já tem muita coisa, tem muita luz, tal, também tem seu bom senso, sabe? Porque o bom senso é a linguagem da alma. Não, o meu bom senso diz que eu devo fazer isso. O bom senso da pessoa é diferente do outro.
O da coletividade tem um bom senso também. Não é um bom senso você transgredir regras de trânsito. Não é um bom senso você roubar. Não é um bom senso você fazer essas coisas que não estão na lei do país. Entendeu? Também o bom senso para cada um varia, sabe? Muito bem. A gente tem participação aqui via chat. A Vilma Lucas está perguntando. Ela gostaria muito de participar deste grupo para me aprofundar, estudar e praticar, e está solicitando maiores informações. Vilma Lucas. Isso, Vilma. O primeiro passo é você começar a frequentar o Espaço Vida e Consciência, lá do Luiz, do Gasparetto. Fica na rua Salvador Simões. Eu agora não tenho o número do espaço. Mas você vai no site do Vida e Consciência, tudo junto. Tem tudo lá. Tem o lançamento, tem os livros, tem o endereço de todos os endereços do Salvador Simões. 444, Alto de Piranga. Entendeu? Precisa começar a frequentar. Porque, para participar desse curso, que é uma coisa mais profunda, tem os pré-requisitos, tem que passar por uns outros cursos, sabe? Porque esse já é mais profundo. Já as pessoas têm que saber de certas coisas para começar a participar desse estudo Filhos da Luz. E, de vez em quando, ele abre vagas para uma nova turma. Você faz parte do Filhos da Luz, né? Você já é da terceira turma. Eu sou da primeira turma, sabe? Então, já são 3 turmas. E a tendência é expandir cada vez mais esse grupo, que é uma maravilha. A gente tem um trabalho lá maravilhoso. Então, o que eu aconselho é isso. Comece a frequentar os cursos lá do Luiz, para fazer esses pré-requisitos. Muito bom, a gente já está chegando aqui já no finalzinho do programa Consciência Próspera. Vou pedir para você, Lúcio, para deixar uma mensagem para nossos amigos internautas, uma mensagem final para aquela câmera que a gente já chegando. Tá ótimo. Passa tão rápido, né? Muito rápido. O assunto, quando é empolgante, passa rápido. Olha, a mensagem que eu passo é a mensagem do livro também. A gente tem muita luz, porque os conhecimentos que nós temos por ali são muitos que você já teve sobre cursos de prosperidade. Imagina, e quem está nessa linha da nova era, já fez muitos cursos de prosperidade. Então, parece que eu sinto que as pessoas têm muito conhecimento, mas que a vida prática delas ainda deixa a desejar, que é a parte da realidade, da realização, de tornar prático. Porque não faz sentido nenhum você decorar um livro de prosperidade se aquilo não se realizar. É um direito seu que aquilo se torne sólido, concreto, realizado. Porque só assim você se realiza. Para você procurar desenvolver sua parte sombra. Trabalha também muito com xamanismo, a parte sombra, é puro xamã. Os xamãs trabalham com a parte sombra, por isso que eles promovem as curas. O que são as curas? É a parte sombra trabalhando o conhecimento dele, entendeu? Que é a responsável pela realização do seu desejo, do seu conhecimento. Esse livro, eu não sei se eu já falei, né? Esse livro foi um exemplo desse tipo de trabalho com a sombra, entendeu? Isso aqui há um ano atrás não imaginava nem sair, olha aí. Muito bem, a gente aqui do programa Consciência Próspera agradece a presença aqui do Lúcio, trazendo seus conhecimentos. Vocês podem também adquirir o livro e estudar um pouco mais sobre o assunto, a gente agradece. Obrigado, Lúcio, pela sua participação aqui no programa Consciência Próspera. Muito obrigado também. Desejamos para você uma ótima semana cheia de luz e contato com as suas forças também da sombra, e muito sucesso, muito paz, luz e realizações. Até mais.